Boa tarde. Há apenas duas coisas certas na vida: a morte e os impostos, já dizia Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos da América. A morte, pelo menos vamos evitando, mas já os impostos, esses só fugindo, o que não é aconselhável, mesmo. É imperioso cumprir as nossas obrigações e, como na sociedade civil promovemos a literacia, a cidadania e a responsabilidade, por cá pagamos tudo e até damos conselhos dos bons. Por isso, por um dia, transformamos a sociedade civil num guia de como sobreviver ao IRS. Não é um tema atrativo, mas é um tema necessário, um pouco como os impostos. Ligue para esclarecer algumas dúvidas que tenha, é o 217946163, já sabe, é o número habitual, ou então também pode participar pelas nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, onde ao longo do programa também vou por lá passando para ver que comentários estão a ser colocados e se eventualmente eles podem ser passados aqui também para a nossa conversa. Vamos então ao trabalho com os meus convidados de hoje. Américo Braz Carlos é professor do INDEG e perito do FMI, Fundo Monetário Internacional, e do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Luís Miguel Leão, partner da Deloitte. E João Antunes é consultor da Ordem dos Contabilistas Certificados. Aos três, obrigado pela vossa disponibilidade, obrigado pelo tempo que nos vão dedicar, obrigado pelos vossos conselhos que certamente também nos vão dar. Para mim serão certamente muito úteis, porque para mim o IRS é sempre uma dor de cabeça. Mas porquê é que é sempre uma dor de cabeça para todos nós, quando na verdade todos os anos o temos que fazer? Podemos começar por si, Braz Carlos. É normal, porque é uma declaração da qual vai resultar o pagar mais ou pagar menos. As pessoas têm sempre medo de... E não é porque nos estão sempre a trocar as voltas também? Não é tanto, é um momento decisivo. As pessoas têm que fazer bem as coisas, têm que escolher melhores opções fiscais, não se podem enganar. Ainda assim, em Portugal tem-se registado nos últimos anos uma melhoria muito grande naquilo que é a comodidade do sistema. O sistema fiscal tem que ser cómodo, tem que pensar muito nas pessoas que, não sendo profissionais, e aos profissionais também custa, não é só ao Luís, aos profissionais também custa fazer o IRS, mas dizia eu que nos últimos tempos tem-se melhorado muito. Hoje é muito mais cómodo entregar a declaração do IRS do que era há 10 ou 20 anos atrás. Inclusive agora com a declaração pré-preenchida, não é que as pessoas devam ter menos cuidado, devem conferir todos os dados. Se houver dados que estão errados, devem corrigi-los, mesmo pré-preenchida que esteja a declaração, porque o que vale é aquilo que a pessoa lá puser. E isso tem facilitado imenso, quer dizer, e de facto o drama da entrega da declaração, as filas, todos nós nos lembramos, havia filas nas repartições de finanças antigas e isso era de facto um drama. Agora as coisas estão mais aliviadas, inclusive já agora relembro às pessoas que, se por acaso já depois de terem enviado a declaração, portanto, há aqueles 3 momentos: validação, para ver se a congruência interna das declarações está perfeita, simulação, se o quiserem fazer, e submeter. Mesmo depois de terem submetido já uma declaração, se mais tarde reparam, cometi aqui um erro, sem problema nenhum, submetem uma nova declaração e a primeira fica anulada sem problema nenhum. E a partir de quando é que começa a haver uma penalização? Há 30 dias até aos quais a pessoa pode, de algum modo, fazer substituir uma declaração pela outra. Depois, poderá haver situações de juros, isso é já, só em casos muito concretos, porque também, se nada for feito, a declaração provisória entra e é considerada válida também durante 30 dias. Luís Leão, como dizia o Braz Coelho, já há uma maior cultura financeira, mais literacia... Braz Carlos, peço desculpa. Uma literacia financeira, ou continuamos ainda a necessitar de ficar um pouco mais esclarecidos sobre, na verdade, o momento de pagarmos impostos, o que é que devemos pagar, onde é que podemos receber reembolso? Estamos esclarecidos? Bom, antes de mais, boa tarde. É sempre um prazer à Deloitte ajudar os espectadores a cumprir as suas obrigações fiscais. Eu diria que há uma resistência natural aos contribuintes a algo que percepcionam como não positivo, que é o pagar impostos. Ninguém gosta de pagar impostos. Porque é que nós encaramos o facto de pagar impostos como algo negativo, quando, por exemplo, se formos para outros países do norte da Europa, eles encaram-no como um ato normal de cidadania? Nós temos mais essa percepção do que os próprios. Ninguém gosta de
pagar impostos. Não é algo agradável porque significa sacrifício de liquidez em prol do bem comum. Sendo que às vezes esse bem comum não é percepcionado por quem está a pagar os impostos. Se vimos que eles são bem aplicados, talvez não seja assim tão difícil pagar os impostos. Mesmo nas sociedades que nós percepcionamos como bem aplicados, na realidade ninguém gosta de abdicar de liquidez própria para liquidez alheia. E isso leva a alguma resistência natural dos contribuintes de perceber exatamente o que é que têm que fazer, como têm que fazer. E, se é verdade, e estamos completamente de acordo, que as novas tecnologias têm vindo a facilitar a ação dos contribuintes na entrega das declarações, em conferir a informação, para quem sabe trabalhar com as tecnologias de informação, é muito mais fácil submeter a declaração informaticamente do que a antiga declaração em papel. Não estou seguro que seja verdade para a universalidade dos contribuintes portugueses, porque nós temos uma fasquia relativamente elevada de contribuintes portugueses, para quem as novas tecnologias são um mistério tão ou maior quanto os próprios impostos. E, portanto, é verdade que o caminho das novas tecnologias veio para ficar e ajuda a nossa vida, mas para algumas pessoas não ajudou assim tanto. Por outro lado, as alterações fiscais são constantes. E todos os anos, quando há uma discussão de orçamento de Estado, há dois princípios que estão sempre em conflito, que é o princípio da justiça e o princípio da simplicidade. Nós não podemos ter um sistema fiscal simples e justo. São dois princípios que jogam um contra o outro. Porque para ser justo tem que tratar situações diferentes de forma diferente. Ora, isso traz complexidade, não traz simplicidade. O exemplo, quando se discutiu a reforma do IRS em 2014, que depois entrou em vigor em 2015, discutiu-se, por exemplo, eliminar as deduções e ter uma dedução comum para todos os contribuintes. Isso teve em discussão pública. Tinha a vantagem de não ser necessário a fatura, tinha a vantagem de eu não ter que controlar despesas, tinha a vantagem do sistema ser mais simples porque era uma dedução igual para todos. Mas não é justo, porque de facto quem tem mais despesas de saúde faz sentido poder deduzir mais imposto do que quem tem menos, quem tem mais despesas de educação, quem tem outro tipo de despesas, quem faz investimentos em PPRs. E por isso a decisão foi de não trocarmos um sistema mais simples, mantendo alguma justiça no sistema. E isto faz com que, ano após ano, haja sempre alguma alteração no IRS e que, para o cidadão comum, que não é fiscalista, que não acompanha diariamente as alterações fiscais que vão acontecendo em Portugal, torna difícil perceber se pode ou não pode deduzir o arrendamento do estudante que está na universidade porque ouviu dizer que sim, mas então posso, não, afinal só pode se for mais de 50 km de distância e, por exemplo, quem está em Setúbal, em Lisboa, são 50 km a contar pelo ano, pelo 25 de Abril ou pela Vasco da Gama. E é por aí que muitas vezes o sistema se torna complexo para o cidadão comum e que não facilita que o próprio cidadão comum tenha interesse em procurar, porque tem muitas vezes a atitude de bem, não vale a pena me esforçar muito porque isto para o ano mudou tudo, e, portanto, para que eu estar atualizado se 3 meses depois já estou desatualizado? Isso será sempre uma dinâmica que será difícil compatibilizar. João Antunes, na sequência do que o Luís acabou de dizer, eu já ouvi da boca de mais do que um contabilista, é normal que vocês tenham, no caso nós, que temos que preencher o IRS, que tenham dúvidas, porque até nós, contabilistas, volta e meia também temos dúvidas, porque as coisas mudam com muita rapidez e com grande facilidade. É assim? Sem dúvida. Ou é um exagero? Boa tarde. Gostaria também de agradecer em meu nome e da Ordem dos Contabilistas Certificados o amável convite que nos fizeram. Sim, de facto, os contabilistas são confrontados com perguntas e são solicitados por uma maioria de contribuintes, dada a complexidade do sistema. Eu diria que é mais cómodo, para evitar as filas que o professor Brás há pouco referia, mas está mais complexo. E, portanto, os contabilistas são muito solicitados por contribuintes que precisam da sua ajuda. Há novos campos, em algumas circunstâncias é mesmo muito complexo, nomeadamente o anexo G, quando há mais-valias, quando há doações, não é
tão user-friendly quanto se possa pensar. Há novas realidades, como os residentes não habituais, temos novos anexos, como o anexo L. Neste momento já há milhares de contribuintes que têm o estatuto de residente não habitual, existe alguma já litigância. Isto para vos dizer que não é simples, é complexo. Será mais cómodo, porque Portugal neste momento está na vanguarda das declarações eletrónicas. Somos já vistos lá fora, em alguns casos, até como um exemplo a seguir, mas não é simples, é complexo. Há muita complexidade no anexo G, no anexo L, há muitas dúvidas relativamente à opção pelo englobamento. Eu acredito que há contribuintes que possam eventualmente ser prejudicados porque não sabem bem o que é a opção pelo englobamento, por exemplo, nos rendimentos prediais, por exemplo, nos rendimentos de capitais, e, portanto, o Estado também não se comporta, mais, digamos, a autoridade tributária, não se comporta assim tão bem quanto se possa pensar, porque não é feita pedagogia. São lançadas as normas, cada governo quer deixar a sua marca, mas depois não é explicado ao contribuinte, por exemplo, que é uma opção pelo englobamento. Não há essa pedagogia por parte da autoridade tributária. Brás Carlos, o que é que mudou do ano passado para este ano? Assim, de grosso modo. Mudaram os escalões? Respondo-lhe sim. Este ano, quando nós dizemos este ano, reportamos a 2018, não é? Com efeitos. Portanto, exatamente. Não é relevante para a nossa conversa. Estamos a falar do IRS 2018, o que foi aprovado designadamente agora no Orçamento de Estado para 2019. Mas antes disso eu queria referir, se me permite, a questão da complexidade, que é verdade. Mas a complexidade também muitas vezes seria atenuada se não houvesse o hábito de cada vez que se pretende alcançar um objetivo, ir buscar o instrumento fiscal para o fazer. Se é preciso, e é preciso, sabemos todos, aumentar a natalidade em Portugal, primeira coisa, instrumento fiscal. Quando esse, sabemos todos, não é o fundamental, provavelmente muito mais fundamental do que isso é estabelecer, na medida do possível, uma relação de trabalho minimamente estável, isso sim. Se queremos apoiar, por exemplo, apoiar a deficiência, quer dizer, as despesas com deficiência, o que é que se pensa? Na fiscalidade. Reduzir impostos, dar deduções, dar bónus fiscais, dar benefícios fiscais. Isto é o que se faz, quer dizer, e não é assim em todos os países. Alguns países já começaram a perceber que a ferramenta fiscal não deve ser sempre utilizada. E daí resulta naturalmente uma complexidade. Perguntava-me o que é que mudou. Em termos de IRS, o ano de 2018 não teve muitas alterações. Eu admito que, como disse, as pessoas devem ver com atenção, mesmo que vão para a modalidade da declaração pré-preenchida, devem ver com muita atenção o que lá está, ver se aquilo corresponde de facto à sua situação. Até porque tem havido prazos, designadamente, para as pessoas atualizarem a sua situação pessoal. Mesmo as pessoas que não o fizeram, até agora final de fevereiro, agora quando tiverem a sua declaração, devem pôr a situação civil correta. Mas dizia eu que, no essencial, para 2018, recordo-me disto que o Dr. Luís já falou, que é a possibilidade de deduzir despesas com estudantes deslocados nas deslocações, que acresce também algo que já vinha, que era despesas de alimentação desses... Se não me engano, até num raio de 50 km, não é? Exatamente. A partir de 50 km é que tem essa possibilidade. Até a partir de 50 km face à morada do agregado familiar, que em princípio será dos pais, não é? Nas circunstâncias mais frequentes. Também já havia a possibilidade destes estudantes deslocados poderem deduzir também as despesas com cantinas escolares, não com toda a alimentação. Isto, ao fim e ao cabo, são reparos que se deixam aqui também para as pessoas. Porque relativamente às cantinas escolares é que se permite a tal dedução por despesas de alimentação com estudantes deslocados. Um outro aspecto que
causar alguma surpresa, e vai-se refletir agora em 2018, quando as pessoas virem a sua liquidação de IRS, tem a ver com algo que foi feito no âmbito do regime simplificado da categoria B. Portanto, profissionais independentes, empresários em nome individual. Até agora, desde o princípio do regime simplificado, essas pessoas tinham direito a deduzir forfetariamente, isto é, sem precisar de documentar as coisas, mas deduzia-se 25% do seu rendimento bruto, e isso é que era o rendimento líquido. O Governo entendeu acabar com essa regra dos 25%, e os 25% não estão garantidos e vão diminuindo à medida que não se tem, designadamente no e-fatura, um conjunto total de despesas. Portanto, tem-se um regime simplificado, com uma percentagem fixa para deduzir, mas depois pode não se atingir essa percentagem para deduzir se as despesas que estão no e-fatura não o permitirem. Portanto, daí pode surgir alguma surpresa, designadamente para os profissionais independentes. Mas resulta disto que eu estou a dizer. Houve também atualizações de mínimos de existência, prazo mantém 31 de, portanto é junho, portanto junho é 30 ou é 31, mas é final de junho, pagamentos até 31 de agosto, reembolsos nos termos da lei até 31 de agosto, embora o Governo tivesse comprometido e está a cumprir com reembolsos muito mais antecipados. E, Luís, eu não me lembro de mais nenhuma alteração assim bastante relevante. Houve uma atualização dos mínimos de existência na tributação, portanto em IRS, que passaram a ser aplicados também aos profissionais independentes. Antes não, era só para rendimentos predominantemente de trabalho dependente. Agora, e foi em 2018. Portanto, eu escolheria essas três alterações. Há só mais uma que eu aproveitava, porque já não nos lembramos, porque o fim da sobretaxa de IRS foi anunciado em 2016 e 2018 é o primeiro ano que, na realidade, não há qualquer sobretaxa de IRS e, nomeadamente para os profissionais liberais, tem esta dupla implicação que é o primeiro ano em que não vão pagar sobretaxa no final do ano, porque os profissionais liberais não tinham retenção de sobretaxa, só pagavam quando entregavam a declaração de IRS, e isso vai reduzir o seu imposto, mas depois tem aquilo que eu batizei de regime complicado de tributação em sede de IRS, que é terem que ter despesas reais para prefazer 15% do montante, porque continua a haver uma parte que é automática, que são 10%, continua a ser forfetário, depois acima desses 10%, tem o máximo entre 4.104 euros e as contribuições obrigatórias para a Segurança Social e, em cima disso, até o máximo de 25% podem, então, apresentar todas as despesas da atividade, quer as do e-fatura, quer salários que existam nas declarações mensais de remuneração que tenham sido entregues à autoridade tributária, quer podem, neste momento, na declaração de IRS, apresentar despesas em que incorreram fora do território nacional, nomeadamente no espaço da União Europeia, que é muito comum para quem faz viagens internacionais ter os bilhetes de avião que podem não ter sido adquiridos a um operador em Portugal e que podem ter que apresentar agora na declaração de IRS, hotéis fora, todas as deslocações que tiveram fora do território nacional. E por isso o regime para os profissionais liberais, designadamente aquilo que na gíria se chama dos recibos verdes, a declaração deste ano é muito diferente do que estavam à espera, e é bom que no e-fatura consultem as despesas de atividade que lá constam para perceber exatamente se conseguem ou não, com os 10% automáticos, mais os 4.104 à Segurança Social, somado com a e-fatura, se tudo isto chega ou não aos 25% dos recibos verdes que emitiram. Há aqui uma manobra política, Luís Leão, porque supostamente vamos possivelmente receber mais no reembolso do IRS este ano. Bom, isso é uma excelente pergunta para fazer ao Governo. E já me fizeram essa pergunta várias vezes e eu dou sempre a mesma resposta. Ao longo desta legislatura, e que já vem da legislatura anterior, Portugal tem que cumprir escrupulosamente as metas acordadas em Bruxelas. E é ponto-chave nós cumprirmos as metas do déficit e é ponto-chave nós irmos reduzindo o rácio de dívida sobre PIB. E, portanto, esses são dois critérios que, inclusivamente, se olharmos para o relatório do Orçamento do Estado para este ano, o Governo prevê que até o final da década de 30, início dos anos 40, e, portanto, daqui a
cerca de 20 anos, será o momento em que vamos atingir o rácio do Pacto da União Europeia, que são 60% de dívida sobre o PIB. E, portanto, durante os próximos 20 anos, a nossa geração, até se reformar, irá ter que cumprir escrupulosamente estes critérios e, portanto, nós não vamos poder chegar ao déficit abaixo de 3%, porque nós temos que reduzir o nosso rácio de dívida. Ponto. O que significa que aquilo que o Governo tem feito tem sido o de anunciar medidas cujo impacto orçamental está desfasado do momento em que anuncia uma medida. E isso tem sido assim ao longo de toda a legislatura. E, portanto, não é uma questão só destas eleições de 2019. Já foi assim com o anúncio da sobretaxa. O primeiro ano em que se foi anunciado o fim da sobretaxa foi em 2016. Chegou a haver legislação que revogava a sobretaxa com efeitos a 1 de janeiro de 2017 e depois ela foi reduzida para 2017 com a extinção da retenção na fonte, não da sobretaxa, mas da retenção na fonte, ao longo de 2017, e 2018 é o primeiro ano que, na realidade, não vai existir sobretaxa. Portanto, tem sido uma estratégia que tem sido utilizada ao longo da legislatura e por uma razão muito pragmática, que é permite ao Governo, em função da execução orçamental, verificar se as medidas que anunciou e que colocou em vigor, se de facto podem ser cumpridas ou não em função do crescimento do PIB e do crescimento das receitas em função do crescimento do PIB. E por isso não é necessariamente com o propósito eleitoral, foi uma questão de cautela na execução de 2018, porque temos critérios que são sempre desafiantes para atingir e temos metas que temos que atingir. Mas depois, quando pagamos, já quase não sabemos porque é que estamos a pagar. É verdade. Porque, entretanto, já nos esquecemos. João Antunes, tudo isto começa com pedir fatura. É importante sempre pedir fatura. Os portugueses já têm esse hábito ou ainda não? Já temos esse hábito ou ainda não? Eu noto isso, sim. Noto isso. Sobretudo quando comparados com os nossos parceiros comunitários. Mas nas pequenas compras, normalmente, ouve-se dizer, creio não, deixa estar, não é preciso fatura. Sobretudo nas grandes cidades, já está nos hábitos do contribuinte pedir fatura. Claro que, em alguns casos, é mais fundamental do que noutros. Nas despesas gerais familiares, rapidamente, qualquer agregado familiar atinge os 250. Na categoria B, já aqui foi falado pelos meus colegas, quando se ultrapassa aquele valor em que já se torna necessário exigir, documentar despesas, é fundamental os profissionais independentes, empresários em nome individual, que tenham o hábito de não ficarem descansados porque estão tributados no regime simplificado, sobretudo que quando já atingem o patamar a partir do qual será necessário documentar as despesas, e esse hábito deve ser enraizado, e também por uma questão de cidadania. Isto tudo começou para, como todos nós sabem, para evitar a evasão fiscal dos empresários, que me perdoem os empresários, mas foi o que originou esta exigência da fatura. Portanto, temos aqui várias categorias. Despesas gerais familiares, quem atinge rapidamente os 250 euros, eu não vejo, a menos que seja por uma questão de cidadania ou pelo sorteio, a fatura da sorte. Para profissionais independentes é muito importante, mesmo para os que estão no regime simplificado, acima do limite que já aqui foi falado, terem essa preocupação de documentarem as suas despesas com fatura e número de contribuinte. Para titulares rendimentos da categoria B com contabilidade organizada, então aí é absolutamente fundamental. E também para todas as despesas à coleta de saúde, educação, formação profissional, rendas, é fundamental. E há ainda muitos casos em que os arrendatários não estão documentados das faturas ou dos recibos de renda eletrónicos. E isso é muito importante. Ainda prevalecem casos em que não têm, nomeadamente nas rendas, os seus recibos de renda eletrónicos. Se não me engano, são 29%, não é?
Se não me engano, são 29% que se paga sobre... 28%. Para quanto é que consegue os senhorios, a tributação é uma taxa flat, uma taxa autónoma de 28%. Mas para os inquilinos é muito importante terem essa fatura, esse recibo de renda eletrónico, porque ainda que o senhorio não a comunique, eles podem não aceitar o IRS automático e manualmente introduzir essas rendas da sua habitação própria e permanente. Portanto, é importante, sim, em alguns casos mais importante do que noutros. E há muita gente ainda a não passar a fatura? Pela minha experiência como contabilista... Pela minha experiência, sim, porque andei à procura de espaço para a minha filha e... Penso que não. Portanto, eu também falo muito com o feedback e o background de contabilista. Penso que não, que isso é uma prática que já está muito enraizada nos nossos empresários, nas empresas, sobretudo quem trabalha com sujeitos passivos. Vamos a 2 telefonemas que já temos selecionados, que vêm, por acaso, do Porto. É a Lina Maria e a Teresa Pinto. Começamos pela Lina. Olá, Lina, boa tarde. Bem-vinda à Sociedade Civil. Boa tarde. Ora bem, começo por dar os parabéns à Sociedade Civil, que eu faço questão de ver todos os dias e hoje interessa-me particularmente. Ora bem, eu tenho 80 anos, sou viúva, tenho a minha reforma, que fui funcionária pública, auxiliar administrativa, na Universidade do Porto, e tenho a sobrevivência do meu marido. Acontece que não tenho habilitações na internet para apresentar o IRS. De que modos é que eu posso resolver esse problema? Lina, e como é que tem feito até aqui? Como? Como é que fez nos anos anteriores? Isso no modelo 3, não era? Lina, vamos então tentar procurar aqui uma resposta para si, está bem? Lina. Porque eu nem tenho acesso, nem habilitações, nem uso a internet, não tenho habilitações, não precisava de eu ter. A internet não me fazia caso. Vamos tentar encontrar uma sugestão ou um conselho para a Lina. João, Luís... Bom, sim. Primeiro, não sei se esta telespectadora tem mesmo que entregar declaração de IRS, porque dependendo do valor das pensões anuais, poderá estar dispensada. Números redondos, quem tenha pensões abaixo de cerca dos 9 mil euros por ano, se não teve retenções na fonte de IRS, está inclusivamente dispensado da entrega da declaração anual de IRS e não tem que se preocupar com o assunto. Ultrapassa em pouco os 1000 euros. Ultrapassa os? Os 1000 euros em pouco. Ultrapassa os 9 mil euros? Não, os 1000 por mês. Então tem que entregar. Então tem que entregar. Então terá que pedir apoio e ajuda a alguém para submeter a declaração anual de IRS. Como é que entregou o ano passado? Ora, o ano passado, o próprio senhor das finanças, que é aqui no Porto, é no Bom Sucesso, disse-me se são só pensões, automaticamente nós temos isso feito. Mas eu depois fui a uma pessoa amiga, mas eu também tenho dificuldades motoras, tenho próteses nos joelhos, tenho que andar a procurar quem me faça e a dar a vida a saber. João. Com o IRS automático, de facto, se é só pensões, há uma regra no código do IRS que vem dizer se o contribuinte não submeteu, aquele pré-preenchimento da categoria H, pensões, é considerado submetido. Mas só nestes casos, sim. O mesmo contribuinte não tendo efetuado essa submissão eletrónica, como temos agora o IRS automático, sendo só pensões, não tendo outros rendimentos, sei lá, mais-valias, e se o contribuinte não teve essa ação de submeter, ele é considerado submetido e validado. E é considerado submetido e validado não só com os rendimentos e as retenções na fonte, mas com todas as deduções que constam do e-fatura são automaticamente considerados. Portanto, no fundo, chega-se ao fim do prazo... Pode não ter validado no e-fatura. Mas há um risco. Lina, validou no e-fatura? Esse programa de e-fatura também não uso porque não tenho habilitações. É o mesmo problema. Sucede, desde que o contribuinte não tenha uma atividade aberta
e parece que não tem atividade aberta, há um conjunto de despesas que, mesmo sem qualquer ação do contribuinte, são automaticamente consideradas. Por exemplo, as despesas de saúde, desde que seja ou de hospitais, ou de médicos, ou de farmácias, são automaticamente validadas e consideradas. Só algumas despesas não são automaticamente validadas quando quem está a vender e a prestar o serviço tem mais do que uma atividade. E, portanto, como o sistema não consegue adivinhar qual é que foi o serviço ou o produto que foi adquirido, então não está automaticamente validado. Mas para despesas de saúde, a esmagadora maioria são de profissionais que só exercem as atividades do setor da saúde e a esmagadora maioria está automaticamente considerada no portal. No entanto, eu deixaria só de conselho para tentar pedir ajuda a alguém, nomeadamente pode ir ao mesmo Serviço de Finanças, onde foi no ano passado, para ver do que é que resulta da declaração automática, precisamente com a preocupação de não deixar que seja tudo automático e verificar se de facto faz sentido a declaração que foi preparada pela autoridade tributária. Lina Maria, espero que a tenhamos ajudado. No Porto também está a Teresa Pinto. Olá, Teresa, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Olha, eu estou a falar pelo seguinte, eu tenho umas casas, até são em Lisboa, por sinal, e onde fiz umas obras. Fiz obras em duas, mas tenho mais do que duas, são umas 4 casas. Eram casas muito antigas e tal, fizeram-se obras. E eu vinha perguntar o seguinte, eu já tentei saber isso aqui nas finanças e não me souberam dizer. Se aquilo que eu paguei pelas obras, que é superior aos rendimentos das casas todas, para ser... primeiro disseram-me que podia receber, quer dizer, fazia o desconto este ano, entreguei os recibos, essas coisas todas, e fazia o desconto este ano e que depois aquilo que sobrasse teria 6 anos para pagar, para receber. Eu gostava de saber se esses 6, mas que para isso era necessário eu fazer o englobamento. Primeiro, precisava de saber se de facto é assim, e depois também gostava de saber se o que me descontam é na totalidade das rendas ou se é nas casas onde fiz as obras. Teresa, vamos perguntar ao João Antunes. João. Eu acho que a contribuinte foi bem aconselhada. Estamos a falar de rendimentos negativos para quem tem rendimentos perdiais, que é as obras do parque imobiliário que está a ser reabilitado. É de facto... Mas não é a totalidade das obras. Não, tem que ser... Porque mexe com a estrutura... Pois, não entra, não é? Eu em determinado apartamento também não entra, por exemplo. Incorro em obras. Portanto, as despesas são superiores aos rendimentos, às rendas desse apartamento. Eu posso reportar essa perda da categoria F para os próximos 5 anos. Tenho que pôr, de facto, a cruz no englobamento, mas é só reportar essa perda daquele apartamento. Aquele apartamento, depois de reabilitado, vai ter uma renda mais alta. É a lei do mercado. E, portanto, o Código do IRS contempla essa possibilidade. No ano das obras, eu tenho que... Diga, Teresa. Peço desculpa, João. Teresa. Por acaso até não vai ter renda mais alta, quer dizer, a renda continua a mesma. Era necessário pôr um telhado novo, era necessário fazer pinturas de fora... Pronto. Foi uma boa proprietária. É uma boa senhoria. Eu falei em termos de o que é o mercado, que está em ebulição, quer em Lisboa, quer no Porto, mas pronto, ainda que a renda se mantenha, esse rendimento negativo que teve em 2018 vai ser reportado para os próximos 5 anos das rendas que aquele apartamento, que aquele imóvel vai gerar. É obrigatório optar pelo englobamento no ano em que se incorre nas obras e depois nos anos subsequentes em que se está a ter já um rendimento positivo em que o rendimento das rendas vai ser superior às chamadas despesas específicas, porque as obras não são as únicas despesas específicas de quem tem rendimentos perdiais. Estamos também a falar do IMI, estamos também a falar de despesas de condomínio. Adicional, já agora a Teresa deve aconselhar também o adicional ao IMI. De certa forma, eu acho que a contribuinte foi bem aconselhada, pode e deve declarar as despesas, tem que pôr a cruz na opção pelo englobamento, que pode reportar nos próximos
5 anos aos rendimentos gerados por aquele imóvel. Não, estava eu a dizer, Luís, que a nossa telespectadora Teresa Pinto deve também ter em conta que pode deduzir também o adicional ao IMI desse imóvel. Aquilo que eu percebi, a Teresa tem também outros imóveis que, por visto, não estão arrendados. Esses não contam para essas contas. Não, não é isso. Não? Não é isso, não. Eu tenho 3, 4 apartamentos em Lisboa e desses 4, 2 tiveram obras, não é? E esses estão todos arrendados. E eu queria era saber se realmente, pronto, quanto ao englobamento já percebi. Agora queria saber se tem que englobar, para ter essa possibilidade tem que englobar. Descontam na totalidade do rendimento ou se é só em cada um em que fiz a obra. Infelizmente é linha a linha. Sim. Como? É apartamento a apartamento, imóvel a imóvel, pode deduzir obras nas rendas futuras, linha a linha, como é que o Sr. Leão... Obrigado, Teresa Pinto. Esperemos também tê-la ajudado durante esta troca de informação que nós acabamos de assistir aqui entre a Teresa e os nossos convidados. Brás Carlos, e quando se entregam as declarações, devem ser em conjunto ou em separados? Mudou, não é? Mudou há poucos anos. Agora a regra é da tributação separada. As pessoas depois optam se querem a tributação conjunta ou não. E em 2018, assim, é fazer as contas, depende de tantos casos, são tantas as variáveis que não dá para uma resposta taxativa, dizer compensa mais a tributação separada, compensa mais a conjunta, não dá. O que há de certo é isto, é não fazendo nada, a tributação supletiva é separada, que é o contrário do que antigamente acontecia, antes desta alteração. Para ser separado, em alguns casos só é que era permitido, designadamente com a chamada separação de facto, era necessário assinalar, porque a regra era a tributação conjunta. Agora não, a regra era a tributação separada. A corrida ao reembolso já começou a 1 de abril e foram logo mais de 200 mil contribuintes que entregaram a declaração de rendimentos. Quanto tempo demorará o reembolso? Vamos ver a reportagem da jornalista Marina Conceição. A promessa de reembolsos em 2 semanas levou muitos portugueses ao Portal das Finanças nas primeiras horas. Arrancou a época de entrega da declaração de IRS e começaram as falhas no sistema informático. O Ministério das Finanças justifica com o elevado número de acessos, mas diz que já está normalizado. Este ano o IRS automático foi alargado a 3.200.000 contribuintes, que representam 63% do total de contribuintes que entregam anualmente a declaração de rendimentos. Este ano, ao longo das próximas semanas, com os reembolsos, acertaremos contas de mais 155 milhões de euros que são devolvidos aos portugueses. E os reembolsos devem mesmo aumentar. Segundo uma simulação da Deloitte para a RTP, um solteiro sem filhos com um rendimento bruto anual de 14.804 euros, ou seja, com um salário bruto de pouco mais de 1.000 euros por mês, recebeu 152 euros de reembolso no ano passado. Este ano deverá receber 267, são mais 115 euros. No caso de um contribuinte casado com um filho que ganhe 24.365 euros de rendimento bruto anual e que opte pela tributação separada, no ano passado recebeu 512 euros do Estado. Este ano deverá receber 809. São quase 300 euros a mais. Isto prova que os portugueses retiveram mais imposto do que deviam e que esse acerto de contas é feito agora com a declaração de IRS. Este ano foram englobados no IRS automático os contribuintes com planos poupança-reforma, mas continuam a ficar de fora deste automatismo os trabalhadores independentes. Mas mesmo quem pode validar o IRS automático pode optar por alterar os valores pré-preenchidos das deduções e fazer a validação manual. Nesse caso, em vez de 11 dias, o reembolso médio passa para 16. Depois de submetida a declaração, há um prazo de 30 dias para a corrigir e substituir por uma nova.
A entrega de IRS pode apenas ser feita pela internet até 30 de junho. João Antunes, e devemos entregar logo ou devemos esperar? Porque depois o sistema também tem alguns problemas logo no início. Às vezes tem alguns bugs, portanto o Conselho... Às vezes normalmente deixam sempre para a última, mas desta vez houve aqui uma antecipação. Um prazo mais alargado, até 30 de junho, aconselha-se, até para não criar problemas ao sistema, são-nos reportados problemas de entupimento, portanto o site o portal das finanças está em baixo. E alguns bugs também. Sim, alguns bugs, portanto aconselhamos a não ser logo no início, portanto temos 3 meses, portanto digamos... Mas foi por causa dos reembolsos? Sim, é natural que as pessoas que tenham direito ao reembolso queiram logo mais depressa possível, para ter liquidez mais rapidamente, para irem de férias, por exemplo, mas o Conselho... Isso é nosso? Exato, é não ser logo, para evitar alguns afinamentos que porventura o sistema ainda possa ter e, portanto, não ir logo à corrida para quem tem a pagar. Portanto, se tem a tranquilidade de saber que pode fazê-lo dentro do prazo legal até ao final do mês de junho. Luís Leão dizia-me que aquelas simulações dos reembolsos foram feitas por vocês, não é? Sim, e as simulações mostram aquilo que todos os consultores fiscais já tinham anunciado logo quando saíram as tabelas de retenção na fonte em janeiro do ano passado, que o Executivo tinha criado 2 novos escalões de IRS nos patamares abaixo dos 40 mil euros por ano e com isso iria reduzir o IRS a pagar por esses contribuintes, mas as tabelas de retenção na fonte não refletiram na totalidade essa alteração de escalões e, portanto, sabia-se que os contribuintes portugueses dos rendimentos inferiores aos 40 mil euros por ano, que infelizmente são a esmagadora maioria dos contribuintes em Portugal, que iam pagar mais imposto em 2018 do que na realidade deveriam ter pago e os reembolsos estão aí à vista e vão ter um reembolso superior àquele que tiveram o ano passado e acho que também isso justifica um pouco esta afluência imediata, sobretudo quando o Executivo anunciou reembolsos em 11 dias com a submissão da declaração automática. 11 dias era o suficiente para ter algum financiamento para as miniférias da Páscoa. Brás Carlos, guia dos impostos em Portugal. Os portugueses precisam de um guia, mas quando eu olho para este guia já me assusto, porque eu vou-me perder neste guia. Esse guia não é só do IRS, é de tudo o que é impostos. A vida, digamos, tributária dos cidadãos em Portugal. Portanto, daí ser grande. Ele tem vindo a aumentar. Esse livro já se publica há 30 anos. Faz este ano 30 anos. Sempre. E tem atualizações todos os anos? Todos os anos, claro. Isso é inevitável. E muitas. E, portanto, isso também resultou num certo aumento, que, ao fim e ao cabo, também o aumento da complexidade do sistema. Vai tendo cada vez mais pormenores. E depois não é fácil. Mas, atenção, isto não é só português. Aliás... os meus colegas conhecem certamente um estudo que a revista americana Money publicou em 2004, por aí, que colocava, por causa da complexidade dos sistemas fiscais. Nos Estados Unidos, eles fizeram primeiro um teste a funcionários da autoridade tributária de lá. Fizeram perguntas. Em média, os funcionários só acertaram 75% das perguntas. Mas depois colocaram uma questão de mediana dificuldade a peritos e consultores. A 46, eu lembro-me do nome, a 46. Isto está num livro que é muito usado na literatura fiscal. De 46 perguntaram qual era o resultado daquela liquidação. Quanto é que aquele agregado teria a pagar? Não houve nenhuma resposta certa e entre elas não houve nenhuma resposta coincidente. Portanto, está a ver, nenhum dos 46 acertou, porque eles depois davam a solução, andaram por lá perto, mas não acertaram, e não há nenhuma resposta coincidente. O que tem a ver com a complexidade. Já são muitas variáveis. E muitos impostos. E agora, ele está a ver, e muitos impostos. A questão dos recibos e das rendas e das repercussões que pode ter ou não ter a emissão do recibo. Estávamos agora a falar. Imagine, um senhorio, por qualquer razão, não mete os recibos, o chamado recibo eletrónico. Não fica lá. O próprio, ao contrário do que faz com as outras faturas, não pode, porque o sistema não permite.
já não é bom. Depois, imagine-se isto numa casa que é também o local de trabalho de um profissional independente. Teria direito a uma parte, pelo menos 25%, para deduzir nas rendas. Como aquilo não está lá, ele não tem hipótese de lá pôr, fica complicado. Qual é a solução? Obrigado, Luís. Obrigado. Fica complicado, mas tem que se arranjar uma solução para estas coisas. Como eu sempre digo, o sistema, a comodidade do sistema fiscal português no que respeita designadamente a IRS e a outros aumentou imenso. Somos, de facto, como foi aqui dito, uma referência mundial. Agora, não podemos perder o pé àquilo que é importante, que é a materialidade das situações. Porque o que há mais deprimente para um contribuinte é chegar a uma repartição no Serviço de Finanças, como agora se diz, e dizer, tem razão, mas o sistema não permite. Isso é que não pode acontecer. Quer dizer, a materialidade das situações, aquilo que é factual, que é material, tem que estar sempre acima das componentes tecnológicas. E, portanto, casos como estes têm que ser resolvidos. Vamos a mais duas chamadas. Uma vem de Lagos e outra de Vila Nova de Gaia. Em Lagos está a Olga Soares. Olá, Olga. Boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, infelizmente o meu marido durante o ano 2018 esteve doente e o que é que sucede? Aquilo que me é dado a perceber, se calhar estou errada, gastámos bastantes milhares de euros, mas só posso deduzir, não é fatura, 1.000 euros. Será que eu estou correta? Sim. Está. Sim, está. Está correto. Está correta. Infelizmente está. É o teto. Máximo 1.000 euros. É o teto máximo, Olga. 1.000 euros. E não é a totalidade das despesas. São uma 15%, 20%, das despesas com limite de 1.000 euros. É chegar a 1.000. E pode até acontecer, já agora a propósito dos limites, que nem os 1.000 euros tenha, porque depois há limites globais que vão diminuindo à medida que vai aumentando o rendimento coletável. Está esclarecido, Olga? Não percebi o que o senhor disse, o senhor anterior. Eu repito. Eu liguei a televisão e nem o estou a ver. Sim, mas... Sim, conforme já os meus colegas tinham dito, o limite é 15% das despesas, certo, com o limite de 1.000. E acrescentei certo, que pode não ser, esse limite não pode não poder ser todo utilizado, porque há limites totais para despesas, para conjunto de despesas como saúde, educação, lares... Pois, na saúde, em que nós gastamos milhares de euros e só deduzir 1.000, eu estava a pensar que podia ser um gasto plurianual, como é? Para vários anos. Não. Fracionado em vários anos, não, Olga? Não, infelizmente para si não há essa possibilidade. Obrigado, Olga Soares. Em Lagos, passamos para Vila Nova de Gaia com a Rita Silveira. Olá, Rita, bem-vinda. Olá, boa tarde. Meus cumprimentos a todos os presentes. A minha questão é a seguinte: tendo eu uma penhora no meu ordenado, indicada por um banco, e durante 3 anos, neste momento essa penhora está a decorrer mensalmente, mas há 3 anos atrás, eu tinha uma outra penhora e este banco que está a fazer agora a penhora, na altura fazia a penhora do meu IRS. Portanto, durante 3 anos eu fiquei sem o meu IRS e agora, quando o banco começou a fazer a penhora no meu, acabando a outra, a minha questão é saber se eles me podem fazer na mesma a penhora do IRS. Estando já a fazer no meu ordenado mensalmente. Obrigado, Rita. Bom. Bem, é uma questão jurídica, portanto, o direito ao reembolso do IRS é um rendimento, é considerado um rendimento, é uma questão jurídica. A lei assegura um mínimo de existência para todas as pessoas que veem os seus salários ou outros rendimentos penhorados, é sempre assegurado pela lei um mínimo de existência. Portanto, parece-me que é uma questão jurídica, sendo uma receita desta contribuinte, haverá esse direito jurídico à penhora dessa receita, desde que assegurado o mínimo de existência,
Portanto, já esta questão já é um pouco mais também para ser analisada eventualmente com advogados. Acrescentar que, em princípio, esse mínimo de existência já ficou assegurado quando não foi penhorada a totalidade do vencimento. Portanto, aí já ficou o tal mínimo. Daí que eu admita que possa ser penhorada a totalidade do direito ao reembolso. Do IRS. Rita, obrigado também por ter participado na sociedade civil. Luís, e quando é que nós pagamos mais-valias no nosso IRS e como é que podemos não pagar logo as mais-valias, se as aplicarmos? Quando se fala de mais-valias, temos de distinguir entre mais-valias de imóveis e mais-valias de outro tipo de ativos, nomeadamente de valores mobiliários, de cotas e tudo mais, porque eles são tratados de forma separada e independente. Imagino que se esteja a referir às mais-valias imobiliárias. Compro uma casa, vendo a casa. Imagino que se esteja a referir às mais-valias imobiliárias e, nomeadamente, a pergunta que é sempre colocada é qual é o regime das mais-valias na venda da casa e, nomeadamente, da casa onde vivo, que em fiscalês a habitação própria permanente. O que o contribuinte tem que fazer é, no ano em que faz a venda, vai declarar a venda do imóvel, no anexo G da declaração, indicando o ano da compra e o valor da compra, o valor da venda e os encargos, quer com a compra, quer com a venda. E, portanto, pode deduzir ou a CISA ou o Imposto Municipal de Transações, dependendo do ano em que comprou o imóvel, o imposto de selo que pagou quando comprou o imóvel e pode deduzir, se utilizar uma agência imobiliária por efeito, a comissão que foi cobrada pela agência com fatura e com o IVA liquidado. Convém sempre chamar a atenção dos contribuintes. Tratando-se da habitação própria permanente, aí o contribuinte depois vai, se for reinvestir ou se já tiver comprado outra casa para onde vai viver, se já tiver comprado, vai declarar que quer reinvestir e vai declarar que já reinvestiu. Só pode reinvestir em casas que tenham sido compradas nos 2 anos anteriores. Se ainda vai comprar a nova casa, vai declarar a intenção de reinvestir, dispõe de 3 anos para comprar a nova casa e no ano em que comprar a casa, na declaração de IRS desse ano, vai ter que declarar então que comprou a casa e que reinvestiu. Aquilo que é mais importante e que eu tenho visto muitas questões dos contribuintes prendem-se com os valores. Porque muitas vezes se fala em reinvestir a mais-valia. Eu não tenho que reinvestir a mais-valia, eu tenho que reinvestir o valor de venda, eu tenho que reinvestir aquilo que eu recebi. Se tinha um crédito associado e eu tive que pagar esse crédito ao banco, o montante que eu tenho que reinvestir na nova casa é a diferença entre o montante que recebi e o que paguei ao banco. No fundo, o dinheiro com que fiquei. E também só se conta que eu reinvesti na diferença entre o preço que eu paguei, o valor da escritura, e o valor que eu pedi emprestado ao banco. Se eu pedi emprestado ao banco a totalidade, considera-se que não houve reinvestimento. E por isso, não só nos detalhes de qual é o anexo que eu tenho que preencher, mas ter atenção aos valores que eu preciso de reinvestir para não pagar imposto e quer no valor que eu recebi menos o que paguei ao banco, se é que paguei, e no valor do empréstimo que eu pedi para a nova casa. E a data das faturas, das obras, se for o caso, depois da escritura? As obras, ou depois do contrato as assinado, obras contrato da casa que eu vendi, eu posso abater as despesas com as obras dos últimos 12 anos, que foi uma das alterações do IRS de 2015, que aumentou muito o prazo para 12 anos. Depois, na casa por onde eu vou, se eu quiser fazer o reinvestimento em obras, é o mesmo prazo da Mas só compra. fazê-las depois do contrato de promessa de compra e venda assinado? Depois da compra da casa, que é para eu fazer o reinvestimento da casa que já é minha. E o contrato de compra e venda não funciona? O contrato de promessa? Contrato de promessa? Só se for contrato de promessa já com tradição do imóvel e que já tenha tido a liquidação do IMT, que não vai acontecer. Mais valia. E por isso é que eu fiz esta pergunta. Nem tudo é mau, são 23 os municípios que usam o IRS para captar e fixar população. Vão devolver aos residentes 5% do IRS a que têm direito por lei. A reportagem é da jornalista Rosa Veloso. Alcotim é um concelho do interior algarvio. Grande em extensão, mas pequeno em densidade populacional. Com vista privilegiada para a Espanha e para atrair e fixar habitantes, o município de Alcotim, de maioria socialista, reduz e isenta os impostos que pode. Os municípios têm direito a uma fatia do IRS que é cobrado pelo via dos seus rendimentos. São 5% que o Estado distribui
pode fazê-lo de duas formas, ou distribuir às famílias ou distribuir às autarquias. Nós abdicamos de receber esses 5% e damos às famílias. A maioria da população é idosa, com pensões baixas, isentas, portanto, de IRS. Quando lhes perguntamos, a maioria desconhece. Dá parte do IRS, sim. Exatamente. Ah, mas eu não sei. Há uma percentagem. É melhor dar que tirar, não é? Mais ou menos tem ideia de com quanto dinheiro é que fica mais? Não faço a mínima ideia. Os cidadãos ativos no Conselho de Alcotim cifram-se em poucas dezenas, quase todos funcionários públicos. Digamos, portanto, que a incidência nas contas da Câmara será na ordem das poucas centenas de euros. De maior monta é a mesma medida num outro concelho algarvio, este já à beira-mar plantado com mais de 50 mil habitantes. Trata-se de Albufeira, uma Câmara PST. Em termos de arrecadação, que aquilo que a Câmara Municipal de Albufeira poderia fazer, normalmente, e a média por ano, são a média de 1.400.000 euros, que poderia receber de transferência do Estado, que não recebe porque os contribuintes é que não pagam esses 5%. Se tiver 100 euros será 5 euros, se tiver 100 euros para pagar só pagará 95. Pá. Uma medida que beneficia muitos milhares de habitantes em Albufeira pelo terceiro ano consecutivo, que poucos notam ou então só nos cruzamos com os mais distraídos. Não fazia ideia. E acho que como eu deve de haver muita gente que não faz ideia. E as câmaras municipais podem decidir se cobram ou não cobram esse dinheiro. E eles não vão cobrar. E eles não vão cobrar. Ah, que espetáculo. Então vou receber mais. Ou recebe mais ou paga menos. Pronto, então isso é ótimo. Vai voltar a cruzar-se com a declaração de IRS. Acerta então as contas com toda a atenção. Brás Carlos, para os imigrantes. Uma pergunta que nos surge aqui nas redes sociais. Como é que fazem os imigrantes? Sem prejuízo do regime que foi criado este ano, e portanto não aproveita ainda para 2018, foi criado agora no Orçamento de Estado para 2019, que é o chamado regressar, que as pessoas que estavam em 2015, que saíram e que nos últimos 3 anos não são considerados residentes, o Governo aprovou um regime que dá, durante 5 anos, a partir de 2019 e 2020, 5 anos de exclusão de 50% do IRS. Pronto, e essa é uma medida para retornar pessoas que eram residentes, deixaram de ser e, como digo, é uma medida que só aproveito começará para o ano. Em relação aos residentes não habituais, que é o regime, foi um regime que foi criado em 2009, que, em traços largos, é aplicado à maior parte dos profissionais independentes, tenham eles muita experiência, não tenham experiência, quando eu digo profissionais independentes, porque a lista é muito parecida, talvez até, em muitos pontos, é completamente similar, é igual à dos profissionais independentes da categoria B, normais. E então, para essas pessoas, desde que eles não fossem considerados residentes nos últimos 5 anos, dá-lhes estou a pensar no trabalho dependente, categoria A, e trabalho independente, dá-lhes uma tributação, a possibilidade de optar por uma tributação apenas de 20%. Isto, em alguns casos, para rendimentos maiores, as pessoas ficam pelos 20%, porque é mais rentável do que englobar, mas tem um problema, que eu já escrevi sobre isso, que é um problema de igualdade face aos profissionais, também em igualdade de circunstâncias, que aqui estão, sempre foram residentes, que podem atingir taxas marginais de 48% e taxas reais de 40%, por aí, ou 42%. Este regime eu também estive a ver, é isso que estava a comentar agora. Em 30 segundos, para terminar. Sim, é só para dizer que tem vindo exponencialmente a despesa fiscal, portanto o dinheiro, ao fim e ao cabo, concedido em benefício fiscal, tem subido muito. A estatística que tenho aqui é só 2016 e é da AT. Em 2016 representou 350 milhões e a evolução de 15 para 16 foi 126%. Eu não sei se o Governo tem isto controlado. Porque repare, o regime nesta altura ainda está a encher. Porque como o regime foi de 2009, ainda há pessoas a entrar para o regime e ainda ninguém saiu. Eu não sei se isto não pode atingir os 1.000 milhões.
Os 1.000 milhões de euros, o que é já muito e leva a questionar se vale a pena criar estes regimes. Brás Carlos, Luís Leão, João Antunes, muito obrigado. Já passou 1 hora. Poderíamos ficar aqui mais 1, 2, 3 horas a falar sobre o assunto, que muito haveria para falar e muito haveria para esclarecer, mas desde já agradeço-vos a vossa disponibilidade, a generosidade que tiveram em partilhar connosco os vossos conhecimentos e saberes, que para nós são sempre tão úteis e tão importantes. Muito obrigado aos 3, obrigado por aceitarem amavelmente o nosso convite. Não deixe para amanhã o que pode fazer já hoje. Trate do IRS o mais rapidamente possível.